Abramos a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11. Comecemos nossa leitura no versículo de número 25. Jesus, depois de enviar os seus mensageiros às cidades impenitentes de Israel e delas renunciarem ao Evangelho, não receberem o Evangelho, Jesus Cristo, ele diz: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos para outra leitura, desta vez em Atos, capítulo de número 16. Atos 16. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 15. O texto da nossa pregação inicia-se no versículo 11, mas a gente vai ler Atos 16, 1 até 15. Diz assim: Lucas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Agora o texto da nossa pregação, versículo 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor, ela foi batizada com o Espírito Santo em Pentecostes e capacitada por Jesus para ser testemunha dele às nações. E a pregação do Evangelho é levar esse testemunho de Cristo que está revelado na Sagrada Escritura, levar ao mundo. E é um dever da Igreja de Jesus essa tarefa de testemunhar Jesus Cristo ao mundo. A Igreja recebeu esse mandato do Senhor e a Igreja, ela deseja levar a palavra de Jesus ao mundo. E temos o livro de Atos. O livro de Atos tem o nome Livro de Atos dos Apóstolos, mas esse livro deveria mesmo ter o seu título como o livro dos Atos de Jesus Cristo glorificado, porque mostra-nos e testemunha-nos a ação de Jesus Cristo mediante a igreja, levando a igreja ao mundo para que a igreja testemunhasse de Cristo aos povos que estavam fora de Jerusalém até os confins da terra. E o livro de Atos assim nos ensina que o próprio Cristo, que foi assunto aos céus e que está sentado à direita de Deus, é Ele que está controlando, é Ele que está comandando a obra de evangelização aqui na terra, com o poder do seu Espírito Santo. Assim, o livro de Atos, ele nos ensina, ele nos mostra que o Rei Jesus é quem está fazendo crescer o seu reino sobre a terra, por meio do ministério da palavra, exercido por seus apóstolos inicialmente e evangelistas que ele enviou ao mundo. E aqui nós temos um episódio onde nós podemos ver a ação soberana de Jesus regenerando e abrindo o coração de pecadores para que eles recebam o Evangelho de Jesus Cristo e assim sejam salvos pela graça de Deus. Esse tipo de operação poderosa de Jesus nós vemos na vida de Lídia, aquela mulher em Filipos. E é nesse momento, meus amados irmãos, que Deus nos chama para estarmos atentos à sua mensagem que Ele dá para nós nesta noite, no seguinte tema: o Senhor Jesus abre o coração de pecadores para eles serem salvos. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. O Senhor Jesus abre o coração de pecadores para eles serem salvos. Na leitura que nós fizemos, nós podemos, se lembramos bem dela toda, ver que o Espírito de Jesus é quem controla onde, quando e quem receberá o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele desejava pregar a palavra de Deus na região da Ásia Menor. É aquilo que nós vemos nos versículos que nós lemos lá no capítulo 16, versículo de número 1, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O apóstolo, ele tinha o plano de ir para o lado da Ásia Menor, e ele tentou ir também, como viu que não deu ir para a Ásia Menor, ele tentou ir para outra região chamada Bitínia, como nós vemos no versículo também 7. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o texto nos diz que o Espírito de Jesus não o permitiu.
Paulo, com um desejo de pregar o Evangelho no mundo, estava sendo impedido pelo Espírito Santo de chegar naqueles lugares onde ele queria. Esse Espírito, que é o Espírito de Jesus. Porém, sem ter sucesso nessas suas tentativas boas. Por quê? Porque não era a vontade do Senhor levar Paulo para as regiões que Paulo queria ir pregar. Jesus, ele comandou e determinou que Paulo ele fosse até a região da Macedônia, onde ficava a cidade de Filipos. E Paulo, ele chegou a ser convencido a chegar até a Macedônia, porque Jesus ele deu uma revelação a Paulo, como diz no capítulo 16, versículo de 8 a o versículo de número 10 que nós lemos. Paulo ele viu um varão macedônio, e aquele varão, aquele homem dizia a ele: Paulo, vem, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E aí o texto nos diz no versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho na região da Macedônia. Assim, vejam, que foi a vontade soberana de Jesus Cristo que foi feita. O apóstolo chegou até Filipos. E aqui nós temos o encontro de Jesus com Lídia. Um encontro que se deu em um sábado. Vocês sabem, como nós já ouvimos pela manhã no culto de hoje, que o sábado era o dia separado na antiga aliança e pelos judeus para orações, para que eles conhecessem a palavra, para que eles pudessem cultuar a Deus nas sinagogas ou em qualquer outros lugares. E em Filipos parece que não havia uma sinagoga, mas havia um lugar fora da cidade, à beira de um rio, que era usado como lugar de oração. E para esse lugar, num sábado, o apóstolo Paulo e os seus cooperadores, Timóteo, Silas e talvez até mesmo Lucas, que escreveu o livro de Atos, se dirigiram àquele lugar de oração afastado da cidade e perto de um rio. Versículo de número 13 diz isto, veja por favor. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali tinham concorrido, as mulheres que para ali tinham ido para também orarem. Foi nesse lugar de oração onde a oportunidade para a pregação do Evangelho estava sendo dada por Cristo aos seus mensageiros, para que eles pudessem falar para aquelas mulheres sobre Jesus. Essas mulheres, elas eram judias ou até mesmo discípulas do judaísmo, prosélitas. E uma coisa que nos chama a atenção, que é estranho, é que somente houvesse mulheres naquele local de oração. A gente sabe muito bem que as mulheres, existem muitas mulheres piedosas na Bíblia, e existem muitos homens negligentes em sua tarefa de oração, e especialmente porque no judaísmo, como também no cristianismo, os homens é que devem ser os primeiros a incentivarem reuniões de oração, a incentivarem atividades dentro da igreja de Jesus Cristo e de estarem ativos na igreja, os homens. Mas por algum motivo que a Bíblia não revela, só não se encontravam homens naqueles lugares. Talvez por causa de um edito de César, que havia expulsado, estava expulsando homens judeus de Roma e das províncias. Talvez isso tenha acontecido, e por isso só tinha mulheres naquele lugar de oração, no sábado. Mas ali estavam aquelas mulheres, e dentre as mulheres tinha Lídia.
O testemunho de Lídia a gente tem aqui sobre Lídia, o seu currículo. Versículo 14 diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Esse temente a Deus é um termo usado para os prosélitos, para aqueles que não são de fato judeus de nascimento, mas que abraçam ou abraçavam a fé judaica. Temente a Deus. Essa mulher, Lídia, escutava aqueles homens, especialmente escutava a Paulo. E Lídia, o texto nos diz, ela escutava Paulo não desapercebidamente, como acontece muitas vezes. Mas o texto diz que ela estava muito atenta ao evangelho que Paulo estava pregando. Versículo de número 14 diz: ela nos escutava. E essa palavra no grego dá a ideia que é um modo de escutar bem atento, prestando atenção, com um olhar fixo e um ouvido dirigido para Paulo. E nós podemos ver, meus amados irmãos, que esse interesse de Lídia pelas palavras que Paulo dizia era uma obra de Cristo Jesus nela já. Pois vejam a oração que se segue. O texto do versículo 14 diz: e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O que é que o Senhor fez? O Senhor lhe abriu o coração para ela atender, não entender, mas atender às coisas que Paulo dizia. Aqui, a declaração que nós temos escrita em Atos é quase a mesma declaração que Lucas usou para descrever a ação de Jesus em Lucas capítulo 24 e 45, quando lá em Lucas 24, 45, se diz que então lhe abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Quando Jesus ele se encontrou com os discípulos após a sua ressurreição, e ele estava abrindo as Escrituras, o Antigo Testamento, e mostrando aos seus discípulos lá naquela noite, naquele dia da ressurreição, naquele domingo, sobre tudo o que ele cumpriu e que estava escrito nas Escrituras. E para que os discípulos entendessem, o texto diz que Jesus abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Aqui nós vemos que o atender o Evangelho é uma obra milagrosa e soberana operada por Jesus Cristo no pecador. Não é o livre arbítrio do homem que age para dar assim ouvidos a Jesus. Não é um simples tirar de algum impedimento no ouvido. Não é nada que venha de nós, mas o texto nos mostra que é a soberania de Jesus Cristo operando no pecador mediante o poder do Espírito e da palavra. Jesus que abre o entendimento. Jesus é que abre o nosso coração para atendermos às palavras dele. Você se lembra do texto que nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27. Preste atenção no louvor que Jesus Cristo dá ao Pai. Esse louvor foi dado logo depois que os seus mensageiros voltaram das cidades de Israel que negaram o Evangelho. Uns aceitaram, mas as cidades negaram a Jesus, que era anunciado pelos mensageiros. Veja lá Mateus capítulo 25, por favor. Capítulo 11, perdão, versículo 25.
O texto diz: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste, escondeste estas coisas. Que coisas? O Evangelho, o entendimento do Evangelho, a capacidade de compreender o Evangelho. Tu ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, ou seja, aqueles que se achavam sábios e que estavam negando o Evangelho que Jesus havia pregado. Os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, os saduceus. Tu ocultaste aos sábios e instruídos. E esse mesmo Deus que ocultou foi o Deus que revelaste aos pequeninos. E Jesus vai dizer que sim, ó Pai. Por quê? Porque foi do teu agrado, foi do prazer de Deus. Que coisa tremenda nós estamos ouvindo aqui. Foi do prazer de Deus ocultar a uns o Evangelho da salvação e revelar a outros esse mesmo Evangelho. Você pode compreender que coisa terrível é essa? Mas é aquilo que a palavra de Deus diz sobre a ação de uma pessoa que é mantida na sua incredulidade, e aquelas que são tiradas da incredulidade, aquelas que são mantidas em sua incredulidade, é porque Deus, o Pai, não está revelando a elas o Evangelho de modo que elas sejam salvas, enquanto que aquelas que entendem, é o mesmo Pai que se agradou em revelar a elas o Evangelho Salvador, e elas assim abraçarem o Evangelho e serem salvas. E Jesus diz que ele tinha esse poder que o Pai lhe deu. Veja, continuando, diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Perdão, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e detalhe, e aquele a quem o Filho esse "o" se refere ao Pai, o quiser revelar. Nós devemos tremer diante desse texto, tremer de gratidão, tremer de temor, porque se nós, pela graça de Deus, se a nós nos foi revelado o Pai na pessoa do Filho, isso foi o desejo salvador de Cristo para conosco. Louvado seja o Senhor. Notem o versículo de número 11, o capítulo número 11 de Mateus. O Senhor se revela salvadoramente somente a quem Jesus quer se revelar. O entendimento do Evangelho de modo salvador e a recepção do Evangelho com verdadeira convicção e verdadeira fé, que já é a operação da verdadeira fé, essa convicção, essa certeza na palavra que Deus está nos dando na Sagrada Escritura, já é essa operação do Filho, dando o entendimento a nós, que na nossa profunda corrupção que herdamos em Adão, tínhamos o entendimento calejado, insensível, como loucos até, a Bíblia usa esse termo, tirando-nos a condição e a capacidade mental, espiritual, para abraçarmos o Evangelho que Cristo nos apresenta na pregação. Entendimento salvador é obra da soberana graça de Deus operada por Jesus Cristo.
Isso não é uma criação de Agostinho, isso não é uma criação de João Calvino, isso não é uma criação das igrejas reformadas que estavam reunidas no Sínodo de Dort. Isso é a revelação da palavra de Deus. Essa verdade nada impede o nosso trabalho de evangelizar, nem nos desestimula a evangelizar. Pelo contrário, essa verdade, ela nos estimula a evangelizar e nos dá mais ousadia na obra da evangelização, porque nós sabemos que a nossa evangelização não será vã. O Senhor irá cumprir a sua palavra, o Senhor irá trazer aqueles a quem pertence a Ele. O Senhor, Ele nos garante que a palavra dEle não volta vazia, mas operará o objetivo para o qual ela foi designada. E por isso nós devemos pregar o Evangelho e chamar os pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Sim, devemos fazer isto, é o nosso dever. Mas nós fazemos isso tendo no coração a certeza que somente os que são de Jesus Cristo atenderão o chamado do Evangelho. Terão seus corações abertos para atender aquilo que Cristo fala a eles na pregação. Pois somente atende o Evangelho aqueles a quem Cristo Jesus quis salvar. Podemos ter a certeza disso. Veja que maravilhoso. Veja a soberania de Jesus. Foi o Senhor Jesus quem estava impedindo Paulo de ir para a Ásia, para a Bitínia, regiões grandes. E ele fez isso olhando num ponto mais específico para salvar Lídia. Você pode imaginar que amor de Jesus por aquela ovelha dele, Lídia, para salvar aquela mulher. Mas claro, não só aquela mulher, mas o Senhor Jesus, ele tinha o objetivo de criar uma igreja ali em Filipos. E ele começou com Lídia, salvou Lídia, trouxe Lídia de uma cidade da Ásia, pois o texto diz que ela era da Ásia. Paulo queria ir para a Ásia, mas Jesus disse: não, você não vai para a Ásia, você vai para Macedônia, você vai para Filipos, para uma asiática ser ali salva. Ásia. Lídia era de lá. Jesus não deixou Paulo ir para a Ásia, mas ele chamou Lídia da Ásia para fixar residência em Filipos. Ele conduziu Lídia na sua soberana providência para que Lídia ela chegasse a conhecer o judaísmo, que era a religião de Deus antes de Jesus Cristo ser morto na cruz. Ele fez Lídia chegar até aquele lugar de oração para estar orando naquele sábado. E naquele lugar Jesus estava marcando um encontro com Lídia, para levar o evangelho dele a Lídia e salvá-la. E Lídia foi salva por Jesus. Jesus a regenerou. Jesus deu a ela um novo coração. Jesus deu a ela um novo entendimento. Jesus deu a ela a fé que a fez atender as palavras do Evangelho de Cristo que Paulo pregava. E o Senhor Jesus ali operou a salvação dela. E depois Jesus, ele selou essa salvação e ele sinalizou essa salvação mediante o uso do sacramento do batismo. Porque veja, depois de Lídia ter atendido as palavras do apóstolo, o versículo 15 diz: depois de ser batizada. Então mostra que Lídia foi batizada, mas não somente ela e toda a sua casa, ou seja, seus filhos, talvez até mesmo seus escravos, tenham sido batizados juntamente com ela. Lídia rogou, pediu
de forma intensa ao apóstolo Paulo e aos seus companheiros, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E ela forçou tanto que o texto diz: nos constrangeu a isso, a ficar na casa dela, para poder servir aos servos do Senhor. Batismo. O que é o batismo? As crianças aprenderam hoje pela manhã, na catequese. Batismo é o sinal e selo da nossa entrada na aliança de Deus. Ela foi batizada. Jesus ali estava, de fato, selando a entrada de Lídia e dos seus na aliança de Deus. Porque o santo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal e selo da nova aliança no sangue de Jesus e é a substituição da velha circuncisão. Tanto que, quando nós lemos em Colossenses, como também lemos de manhã, o batismo ele é chamado de a circuncisão de Cristo. E por ser a circuncisão de Cristo, quando um pai ele abraçava o Evangelho, os seus filhos também eles eram batizados, já que a semelhança da prática da igreja e do que Deus estabeleceu para a antiga aliança, quando um homem ele abraçava o Evangelho que Deus havia pregado a Abraão, esse homem para entrar na aliança era circuncidado, e não somente ele, mas também os seus filhos homens. O batismo, ele assim é o selo e o sinal da entrada na aliança de Deus. E por isso Lídia estava sendo confirmada e estava recebendo o sinal e selo da promessa que Jesus salva ela e toda a sua casa mediante a sua obra redentora na cruz e na ressurreição. Jesus estava botando o nome do único e verdadeiro Deus sobre Lídia e os seus, porque Jesus, ele com todo o poder ordenou os seus apóstolos a irem ao mundo fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lídia assim estava entrando na aliança, ela e seus filhos. Agora, veja o poder de Jesus sendo testemunhado na vida de Lídia. Sabemos que a fé é um dom de Deus. Sabemos que a fé ela vem mediante a pregação da palavra de Deus. E essa fé ela não é inoperante, pelo contrário, quando o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, ele opera a fé em nossos corações, a fé ela produz frutos, ela tem consequências, e as consequências e frutos nós podemos ver na vida de Lídia. Ela está manifestando boas obras, ela está manifestando o serviço ao ministério da palavra, aos servos de Deus que pregam a palavra de Deus. Ela está fazendo isso com alegria. Ela está abrindo a porta de sua casa para que os servos do Senhor estejam sendo servidos. Versículo de número 15, o texto diz, nós já lemos: depois de ser batizada ela e toda a sua casa, rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E ela constrangeu eles a fazer isso. Não era simples nessa época. Você imagine que abraçar um apóstolo de Cristo e dar guarida a um apóstolo de Cristo era a mesma coisa de você estar dando a revolucionários um lugar em sua casa. Porque de fato os apóstolos eles estavam sendo perseguidos pelos judeus de cidade em cidade, e eles estavam sendo pichados como sendo aqueles que estavam virando o mundo de cabeça para baixo. Mas a verdadeira fé estava mostrando o amor excelente dela por Cristo, pela palavra de Cristo, pelos servos de Cristo. Lembre-se que quando nós amamos os servos fiéis de Jesus Cristo, nós estamos amando a palavra de Cristo, estamos amando o próprio Cristo. Jesus falou isso.
E Lídia, a operosidade da verdadeira fé nela estava se manifestando nesse serviço ao ministério da palavra. Ela se tornou anfitriã dos servos de Deus, receptora e cuidadora daqueles que estavam pregando a Cristo, e assim estava recebendo Cristo. E uma coisa linda estava acontecendo. Por quê? Porque a casa de Lídia parece que estava sendo usada agora por Jesus como sendo a casa de refrigério, para possivelmente dali começar a obra na cidade de Filipos. Veja o versículo de número 40 do capítulo 16. Depois dos apóstolos terem sido vilipendiados, humilhados, expostos ao ridículo injustamente em praça pública, terem sido presos e libertados por Jesus do cárcere, e isso já aconteceu, a conversão do carcereiro de Filipos, o texto nos diz, no versículo de número 39, 16:39, então foram ter com eles, ou seja, as autoridades que os haviam prendido injustamente, e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Caso de Filipos. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se, Paulo, Silas, para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então notem que a casa de Lídia estava sendo a casa de refrigério para aqueles servos de Deus. Possivelmente a igreja começou ali, na casa dela, na casa do carcereiro, que também, pela graça soberana do Senhor, foi salvo, e surgiu uma grande igreja. Você tem uma carta escrita à igreja aos Filipenses, não tem em sua Bíblia? Essa igreja surgiu ali. O Senhor Jesus mostrando o seu poder, começando com Lídia, e manifestando os frutos do seu Espírito na vida dela, de serviço a Ele, a Jesus, servindo aos mensageiros. O Senhor levantou uma igreja poderosa, que serviu a pregação do Evangelho com alegria. Concluindo, meus irmãos, algumas aplicações práticas para nós. A igreja, ela deve pregar o Evangelho, mas na dependência da vontade do Senhor Jesus. A igreja, ela deve ser ambiciosa, pregar o Evangelho, querer alcançar as nações, querer alcançar cidades inteiras, povos inteiros. A igreja, sim, deve fazer planos para isso acontecer, mas a igreja, ela precisa fazer esses planos se submetendo à vontade do Senhor, sempre dizendo, se assim for a vontade de Deus, nós iremos fazer isto, nós iremos fazer aquilo. Pois, às vezes, nós queremos tratar a evangelização como se fosse planos humanos, traçando metas da mesma forma como empresas fazem para ganhar clientes, de um modo carnal, de um modo empresarial. E muitas vezes, por nós fazermos isso, Jesus Cristo pode nos humilhar, pode nos frustrar em nossos planos, que podem ser muito bem organizados, mas não com a humildade de dizer, assim agrade o Senhor. Veja os planos de Paulo, ele queria ganhar a Ásia. Ambição grande, uma ambição boa, né? Queria chegar na Bitínia, que coisa. Outra região, não era uma cidade não, eram regiões. Desejo santo, ardente, porque que evangelista era Paulo? Mas Jesus disse, Paulo, fica quieto, não quero. Você vai para Filipos. É claro, Filipos era uma cidade importante, como o texto nos disse,
principal da colônia, era uma cidade militar, de ex-militares romanos. Mas veja, Jesus frustrou o plano de Paulo. E por isso muitas vezes nós não conhecemos os motivos, mas os nossos planos para a expansão da igreja, para a pregação do Evangelho não dão certo. E pode acontecer que a obra de evangelização parece não prosperar, afunda, se quebra, não dá certo. E aí quando nós não temos essa humildade de fazer os nossos planos debaixo da soberania de Deus e lembrando sempre da soberania de Jesus Cristo, aí vem estresse, vem frustração, vem tristeza, vem desânimo na obra. Mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Devemos sim pregar, mas na dependência da vontade do Senhor Jesus. O comandante da evangelização e das missões é Ele, o Senhor Jesus. Se o plano não está dando certo, não deu certo, então louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor. Nós iremos continuar a fazer nossos deveres de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de orar, de usar os dons que Jesus nos deu para que o Evangelho esteja sendo comunicado por nosso testemunho, por nossas palavras, por nossas ações, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, em qualquer lugar que o Senhor nos coloque, aproveitando as portas que o Senhor abre, as oportunidades que o Senhor nos dá, e na dependência do Senhor, esperar a obra de Jesus dando-nos frutos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Esse é o nosso plano, mas que seja feita a tua vontade. Segunda coisa, a igreja deve se preocupar em pregar o Evangelho em tempo, fora de tempo e aproveitando todas as oportunidades que o Senhor Jesus nos dá. Isso eu disse há pouco tempo atrás. Foi o que Paulo estava fazendo e os apóstolos estavam fazendo. Paulo tinha um lugar de oração e ele chegou lá. É claro que oração e pregação são os deveres dos pastores, mas possivelmente foi uma tática de evangelização. Era um sábado. Ele foi para lá. E ali ele aproveitou a porta que Jesus abriu. E ali o Senhor salvou Lídia. E o Senhor estava assim puxando o primeiro membro da igreja para formar a igreja em Filipos. Paulo aproveitou a oportunidade que aparentemente não tinha tanto sucesso. Um lugar de oração só com mulher. Não tinha nenhum homem. Só com mulheres. Não que as mulheres não sejam importantes, são importantíssimas. Você vê na Bíblia, o ministério das mulheres entre as mulheres é uma coisa imensa, e graças a Deus. Mas não havia homens para serem presbíteros, diáconos, ministros, pelo menos ali naquele momento. Só veio depois, mas foi por causa de uma oportunidade aproveitada. Porque de Lídia veio o carcereiro e uma grande igreja, que nós temos uma carta escrita a essa igreja que tinha pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros. Isso veio depois, a igreja em Filipos. E por final, devemos pregar a palavra, o Evangelho. Fielmente, confiando na soberania de Jesus Cristo. Para o Senhor, não tem porta que Ele não possa abrir. Para o Senhor não existe porta fechada. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Para o Senhor não existe fortaleza que Ele não possa destruir. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ele vai buscar todos aqueles que pertencem a Ele, que estão lá no inferno.
Ele vai buscar. E por isso nós podemos, debaixo da confiança na soberania de Deus, sermos ousados na pregação da palavra de Deus, e nessa confiança fazendo tudo para que o ministério da pregação do Evangelho seja frutífero em nossa igreja. Pare para pensar quanto você tem orado por seu pastor, para que a pregação do Evangelho seja sempre fiel em nossa igreja. Pare para orar para pensar quantas vezes durante a semana você tem colocado na sua pauta particular e familiar de oração o ponto: Senhor, dá poder ao pastor para que ele pregue o Evangelho, dá força, dá sabedoria, abre as portas para que o Evangelho esteja sendo anunciado em nossa cidade, em nosso bairro, a nós e aos nossos filhos. Pare para pensar o quanto você tem contribuído com as suas ofertas financeiras e com a sua vida espiritual, para que você assim esteja vivendo uma vida espiritual que esteja deixando livre o seu pastor, os seus pastores, para que eles estejam se dedicando à pregação do Evangelho. Orem, irmãos. Orem por seus pastores, pelos ministros da palavra em casa, em suas reuniões, nos cultos. Possamos viver de modo santo e digno do Evangelho, para que nossa vida esteja reluzindo a palavra que nos é pregada no púlpito da igreja. Sejamos fiéis no cuidado do ministério pastoral, do ministério do Evangelho. Sabe por que? Vocês sabem, né? Porque é o desejo do Senhor Jesus abrir o coração de pecadores para que eles sejam salvos. E Ele opera essa poderosa obra pela pregação fiel do Evangelho. O testemunho bíblico é muito claro, e o nosso chamado também. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que possamos viver essa palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.